Vamos lá, estou aguardando aqui o pessoal entrar para a nossa live de hoje. Vamos lá, oi Lisandra, a Lisandra já entrou, olá Val. Vamos chegando aí, pessoal. Pedro, dá um oizinho aí para todo mundo. Que bom, que bom. Vamos chegando, pessoal, para a nossa live de hoje. Hoje a nossa live, oi Lala, nossa live Ficção Científica, Primeiros Passos. Né? Então vamos aguardar mais um pouquinho. Mais umas pessoas entrando. Saudações, Pedro. É isso aí. Oi, Lala. Muito bem. Isso aí, Val. Aproveitando os recursos tecnológicos. Muito bem. Vamos aguardar. Um dos nossos convidados já está na sala. Vamos aguardar a entrada do segundo convidado. E aí a gente vai começar o nosso bate-papo de hoje, né? Muito bem. Acho que as pessoas aí, às vezes tem um delay no aviso, né, da live. Isso já aconteceu comigo. A live já tinha começado, apareceu o ícone para mim só 2 minutos depois. Olha a Mari aí, oi Marizilda, Márcio, olha só o pessoal chegando. A Marizilda, para quem não sabe, é membro da base, tá aqui sempre prestigiando as lives, né Mari? Oiê! Muito bem, saudações a todos, Márcio também. E já já a gente começa o nosso bate-papo, né? Vamos só aguardar, tá faltando um convidado entrar. E aí a gente começa o nosso bate-papo ficção científica, primeiros passos. É isso aí, eu tô animada. Tem muita informação hoje, muita conversa boa, muita, né? Então vamos aguardar aí só mais um minutinho. Tenhamos um pouquinho de paciência e já já a gente começa. Na verdade, a ideia dessa live é realmente uma troca de ideias sobre ficção científica, né? Para valer não só para quem já curte, mas também com dicas para quem ainda não, né, não caminha aí nesse universo do gênero de ficção científica, né? Muito bem, muito bem. É isso aí, Mari. Ótimo. Ok. Então eu vou começar trocando umas ideias aí da minha parte, enquanto a gente aguarda a chegada do Cássio, né? Se o Cássio não chegar nos próximos minutinhos, a gente inverte, começa com a Lisandra e daí termina com o Cássio. São os nossos dois convidados de hoje, o Cássio Siqueira e a Lisandra Suzuki, né? Olá, Valmir chegando. Jéssica, saudações aí para todos, né? E estamos só no aguardo da chegada do Cássio, para daí começar para valer, né? Para começar para valer essa live. Nós estamos aqui nessa segunda live do grupo. Olha o Leonardo entrando aí. Oi, Léo, tudo bem? O Valmir, o Leonardo e a Valéria participaram da primeira live da base sobre Star Trek. Infelizmente tivemos problemas técnicos e a live não ficou gravada. Hoje vamos torcer para não ter nenhum problema técnico e essa live deve então ficar gravada e disponível depois para quem não puder estar aqui com a gente nesse período, né? Muito bem, a Lê
entrando aí, o Léo, beleza. Muito bem. E aguardamos aí a entrada do Cássio. Olha o Cássio chegando aí, pessoal. Ok, muito bem. Bom, então eu vou começar a fazer uma introdução, como eu já fiz né, já falei aqui antes, né? A ideia desse bate-papo de hoje é a gente fazer um bate-papo sobre ficção científica de uma maneira que quem curte vai também receber bastante informação e quem ainda não se aventurou muito pelo gênero vai ter, vamos dizer assim, vai achar o fio da meada, né? Vai para conseguir ter um rumo e poder então começar por algum lugar interessante dentro desse gênero tão rico, né? O gênero ficção científica ele oferece uma gama infinita de histórias e de possibilidades. E é isso que a gente vai abordar então com os nossos convidados, ok? O Cássio chegou, então eu vou puxar a conversa então começando pelo Cássio Siqueira. O Cássio Siqueira, ele é membro da Base Estelar Campinas já há muito tempo. Ele é formado em TI e atualmente trabalha como professor de inglês. Né? Tem muito professor de inglês, eu também sou professor de inglês, muito professor de inglês que adora ficção científica. Né? E então eu vou pedir para o Cássio mandar então um oi aqui para mim, para eu poder aceitá-lo na sala. Ok, Cássio? Assim que você puder, você me manda aí o seu oi, a sua solicitação, e eu coloco você na nossa sala de bate-papo. Vamos aguardar um pouquinho. Sempre tem um delay, né? Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência na hora dessas trocas, né? Muito bem, muito bem. É isso aí, né, Marisilda? Se apaixonar pela ficção científica. Quando a gente começa, não para mais, né? Não para mais. Muito bem. Só mais um momentinho. O Cássio logo deve enviar aqui a solicitação dele, deve chegar para mim, para eu aceitá-lo na nossa conversa. Ainda estamos dominando esta tecnologia de lives. Muito bem. Em breve teremos uma live de literatura, só de literatura, tá? Hoje nós vamos falar de tudo um pouco, literatura, séries, filmes, enfim. O que cair na rede é peixe hoje. Mas em breve teremos também uma live específica de literatura, né? Com os convidados aí especiais. Olha só. A Marisilda está dizendo aqui que começou com 7 anos com Jornada nas Estrelas. E tá aí sempre achando coisas novas, né, Mari? Muito bem. Tem mais gente entrando na sala, né? Vamos entrando. Eu tô só aguardando receber a solicitação do Cássio. Cássio, se você me permitir, eu posso te convidar por aqui. Deixa eu ver se eu consigo convidar você por aqui. E aí você aceita o meu convite. Tô mandando, tá? Ver se você aceita o meu convite aí para entrar no nosso bate-papo. Vamos fazer o caminho inverso, né? Ah, sim, o Valmir está me lembrando, né? A base sempre faz, nos eventos presenciais da base, a gente sempre faz a arrecadação de alimentos, leite, enfim, para instituições de Campinas. E agora, com esse distanciamento social, e a gente com eventos online, a gente não tem como arrecadar nada para entregar. Então, nós vamos fazer um post após essa live para quem quiser fazer doação para instituições de Campinas ou da região, não sei de onde as pessoas estão entrando aqui na live, né? Ou as que vão assistir depois, para que as pessoas façam doações para as instituições que estão dando tanto apoio
às pessoas necessitadas, né? E logo após a live, eu vou, então, fazer um post aqui no Instagram da base, sugerindo duas... aqui, muito bem. Deixa eu aceitar o Cássio aqui. Então, duas instituições que nós vamos recomendar, mas que todos fiquem à vontade para fazer doação para a instituição de sua preferência, né? O Cássio está chegando aí, e agora nós vamos, então, bater mais um papo aí, mais um plá, sobre ficção científica. Cássio, você me escuta? Sim, estou escutando. E o som aí, tá bom? Perfeito, para mim está ótimo. Muito bem. Eu tentei melhorar um pouco a iluminação aqui, mas estou vendo que ainda estou meio escuro desse outro lado aqui. Não, mas tá bom, tá ótimo. Eu estou conseguindo te enxergar bem, e o mais importante é a gente conseguir te ouvir para receber aí as suas mensagens, as suas ideias, né? Pois bem, antes da gente começar com o papo mais pessoal, eu queria pedir para você, porque eu sei que você faz muita pesquisa, né, sobre ficção científica. E eu acho que esse é um gênero bem injustiçado. Tem muita gente que tem preconceito, né, com esse gênero, e eu acho que é porque a pessoa não entende muito bem o sentido a proposta, né, do gênero. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse gênero, enfim, o que define a ficção científica. Vou passar a bola para você. Tá joia. De fato, né, André? Assim, o gênero, por muito tempo, ele foi considerado meio patinho feio da literatura, né? Alguma coisa que não era para ser levada muito a sério. E é uma interpretação que vem caindo por terra já com a alta qualidade de algumas obras que o pessoal vem enfrentando por aí, né? Eu acho que desde o início, assim, eu considero, assim, a rigor, assim, eu acho que tem muito em comum com fantasia, né? Então, eu até coloquei aqui na minha apresentaçãozinha, que eu tenho algumas anotações aqui que eu vou consultar de vez em quando, né, que o Ilíada de Homero, muita gente acredita, ele vendia a ideia de que era um documento histórico, né? Mas hoje a gente vai ler aquilo, né, assim, e tem muito... Hoje a gente diria que tem muito de fantasia, e é uma obra fundamental para a linha de pensamento ocidental, né? Muito tempo passou depois disso e muita coisa boa acabou acontecendo e muita coisa ruim na literatura e de forma geral, especialmente na Idade Média, mas vamos pular isso, né? E daí veio depois a obra que muita gente considera como uma pedra fundamental da ficção científica, que é Frankenstein, de Mary Shelley, né? E eu acho que é um produto maravilhoso do tempo dela, né? Um tempo em que de ciência, um tempo sob alguns aspectos um pouco criticável por causa de não apenas negação de Deus, mas também de se colocar o homem como com essa possibilidade de ser criador também, né? Então, alguma coisa que pode ser criticável, mas, de qualquer forma, pedra fundamental da ficção científica, Mary Shelley, Frankenstein, né, que eu acho que foi o que inaugurou, mas eu acho que muita gente escreveu bastante coisa até a época da real aceleração da ficção científica, que eu acho que é o período pós-guerra, o período que eu acho que muita coisa foi incentivada no gênero por conta
corrida espacial, né? Então, os russos saíram na frente, lá com o Yuri Gagarin, em 57, tal, e muita coisa aconteceu, mas, assim, eu acho que a chegada do homem à Lua foi um evento assim que influenciou gerações e influenciou muitos escritores para escreverem bastante sobre o tema e imaginarem, porque eu vivi isso, né? Eu vi, assim, eu tinha 4 anos de idade, né? Era 69, eu sou de 65, mas eu testemunhei a chegada do homem à Lua em 69, eu vi o pouso, né? E, aliás, houve ponto e vírgula, né? Eu vi os pousos, né? Porque houve diversas missões entre 69 e 72. E assim acabou até acontecendo de virar uma espécie de rotina, né? As pessoas, o pessoal ia até a Lua e o pessoal já nem estava dando muita publicidade mais, porque isso acabou ficando meio incorporado no dia a dia comum das pessoas. Então era mais ou menos natural para a gente, naquela época, eu muito novinho, né, não tinha 10 anos ainda, imaginar um futuro de que realmente, em 1999, teria uma base lunar lá, e operacional, com gente morando na Lua, e aquilo lá com uma catapulta, um primeiro degrau para finalmente partir para uma aventura tipo Jornada nas Estrelas, como era veiculada no seriado de televisão, né? Então, isso para a gente era mais ou menos comum, né? O que nós não esperávamos era a interrupção das viagens a partir de 72, por questão de ordem econômica, né? Mas, de qualquer forma, a gente viveu muito isso, e isso influenciou tremendamente o gênero a partir do começo da década de 70, e veio muitos seriados de televisão e muitos filmes, alguns melhores do que outros, algumas propostas mais bacanas, outras nem tanto, mas, de qualquer forma, acabou havendo uma grande popularização do gênero, né? E a partir dessa época, desse resultado que teve da corrida espacial, né? Foi legal ter sido testemunha dessa época. Tá certo, é isso mesmo, é isso mesmo. Eu acho que a corrida espacial realmente foi o estopim para esta grande variedade de obras que vieram depois, né? Tanto na literatura, no cinema, na TV, enfim. Isso é muito legal, isso é muito legal. E eu acho legal também, você me passou uma pesquisa que você fez, né? E a gente já fez uma palestra sobre isso, falando que você tem o gênero ficção hard, que é uma coisa mais pesada, né? E uma questão mais soft, mais leve, né? Além da space opera, né? Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Tem, de fato, assim, no subgênero, ficção científica tem, sei lá, se dezenas, talvez perto de uma centena de gêneros diferentes aí, né? Então você tem a primeira grande categoria, assim, que faria jus, um real jus à nomenclatura ficção científica, seria o hard sci-fi, porque ciência é colocada no centro do palco, né? Nesse gênero, ciência é colocada no centro do palco. Então, existe uma preocupação muito grande do autor de basear suas conclusões e seus exercícios eventualmente, exercícios de futurologia, mas ficção científica não é só sobre o futuro, tá? Tem ficção científica acontecendo no presente e ficção científica acontecida em passado também. Então, ela não é só futuro, né? Mas o autor procura realmente trazer ciência para o centro do palco e ela tem que ser determinante
para as conclusões que o autor faz e dos exercícios de futurologia que ele tenta fazer, como, por exemplo, tem um clássico da década de 70, eu acho que o autor é Michael Crichton, que é o Enigma de Andrômeda, né? E esse filme é da década de 70, já não é novo, né? E aí, nesse filme, o pessoal está trabalhando no sentido de descobrir uma forma de vencer um vírus que está se espalhando por todo lugar. É um vírus muito perigoso. Então, o pessoal... Esse filme da década de 70, ele mostra os processos que os cientistas têm que passar de cuidado com as salas limpas e de higienização. Então, isso no filme é bem criterioso e no livro é um pouco mais até, né? Então, Hard Sci-Fi coloca bem ciência no centro do palco, né? Aí você tem os Space Opera, aí o ciência faz um pano de fundo, né? Ela faz parte da paisagem, mas a história mesmo, ela é focada em cima da figura, especialmente da figura do herói, né? E geralmente é uma saga, é uma história de grande alçada, às vezes, em termos de anos nossos, às vezes pode durar 20 anos, 30 anos a história, né? No caso de Star Wars, leva mais ou menos isso. No caso de Duna, que deverá estrear no final deste ano, a história toda leva, eu acho que começa com 3.000 anos, depois vai para 5.000, depois, enfim, é bastante tempo. E geralmente a Space Opera acaba envolvendo um pouco de rebeliões, né? E múltiplos planetas, né? A tecnologia... Verdade, política, geralmente tem... No caso de Star Wars, vem à cabeça o Senado, né? O senador Palpatine, aquela coisa toda, né? Entra a política no meio da história também, né? Então, são grandes histórias, geralmente, essa história do Space Opera, e é um gênero maravilhoso, mas se você quiser adaptar o gênero, a história, para um outro momento histórico, como, por exemplo, Idade Média, substituindo as naves espaciais por cavalos e sabres laser por espadas, você consegue adaptar. Uhum. Em Hard Sci-Fi, não consegue fazer esse tipo de brincadeira, né? Uhum. Você tem outros gêneros como o steampunk, né? Que ele tenta usar a grande vedete do steampunk acaba sendo um pouco a estética vitoriana, e a proposta é que a tecnologia da eletricidade e vapor são suficientes para resolver todos os problemas de tecnologia da humanidade. Então, com base nessa estética, muita coisa acabou sendo criada. Tem alguns desenhos animados muito bons com a estética steampunk. Eu não tenho de cabeça aqui agora, mas depois eu posso publicar para o pessoal saber e acompanhar. Acho que tem um que chama o Robô Alguma Coisa. Não é Robô Gigante, porque o Robô Gigante é o seriado japonês da década de 70. Mas é um robô alguma coisa, né? Ele tem seus 13 metros de altura, e a estética é vitoriana também, é bem interessante, é bem legal. Tem o cyberpunk, que tem como princípio assim, implantes eletrônicos e computadorizados nas pessoas. Então, isso é uma extrapolação da nossa realidade hoje, porque nós temos coisas artificiais que nós usamos em nossos corpos, né? Estou falando dos óculos, estou falando do relógio, né? Então,
a pessoa, os autores, eles extrapolam esse conceito. Perdão? Marca-passo no coração. O marca-passo. As próteses que o pessoal usa de vez em quando para substituir um pedaço de osso, alguma coisa assim. É verdade. E eu acho que o primeiro grande seriado de televisão que popularizou um pouco essa ideia foi O Homem de 6 milhões de dólares, né? E não foi nenhuma outra série. Essa série tem o mérito de ter popularizado o termo biônico para todo mundo, né? Uhum. Então, e também a gente havia pensado que haveria uma evolução mais ou menos rápida, e efetivamente agora parece que está acontecendo alguma coisa assim bem cyberpunk mesmo, especialmente com a ideia que os japoneses já estão adotando para enfermeiros, que são os exoesqueletos. Uhum. Os enfermeiros, o pessoal do Japão acabou notando, por exemplo, que os enfermeiros se machucavam muito nas costas para mover os pacientes de uma maca para outra. Então, eles bolaram um exoesqueleto que dá um suporte para o enfermeiro para ele poder sozinho fazer a movimentação do paciente sem que ele precise machucar as costas com isso, né? Uhum. Isso é bem cyberpunk. E uma obra de referência que leva assim cyberpunk a um extremo muito grande, até difícil de pegar na história. É uma história muito bem quista por mim e pela Lisandra. A Lisandra vai falar disso também, que é o Ghost in the Shell, né? Então, nessa história, que está disponível no YouTube, inclusive dublado em português, ela leva o conceito de biônico ao extremo. Porque no caso do homem de 6 milhões de dólares, ele tinha 2 pernas, um braço e um olho com implantes melhorados, né, aperfeiçoados e mais fortes do que os originais do corpo humano. Nesse Ghost in the Shell, a personagem principal tem o corpo inteiro sintético. Ela tem apenas uma parte do cérebro dela. Todo o resto é compensado artificialmente, é realizado artificialmente. Então, é levado ao extremo o conceito do implante. Uhum. Então, tem o cyberpunk e tem alguns acabam colocando algumas histórias de zumbis como história de ficção científica, naquele sentido de que a manipulação genética de vírus poderia levar a um tipo de... Como, por exemplo, o Guerra Mundial Z, Uhum. a proposta é de que os zumbis, na verdade, seriam um tipo de vírus semelhante ao da raiva, né? Sim. E que isso não foi spoiler, não, né? Acho que não. Desculpa, o trailer desse filme é bem... Conta bastante do filme também. Muito bem. É novo. A gente perde o problema. A gente ganha o direito de falar alguma coisinha depois que o filme já tem mais de um ano, né? Então, tá de bom tamanho. De Z, coisa aí o ponto base seria mais ou menos esse. É um vírus semelhante ao da raiva, né? Então, nesse sentido, acaba sendo um pouquinho de ficção científica também. Uhum. Então, tem muito subgênero aí que a gente pode estudar. Nossa, Cássio, eu acho que assim, você já deixou muita coisa aí para ser explorada. Eu achei bem bacana. Se alguém aqui que está nessa live não tinha muita ideia do que era esse gênero ficção científica, agora tem, né, já tem uma ideia bem melhor, né? Nossa, muito, muito legal. Então, e você já deu várias dicas de livros, de obras, de filmes, né, que também eu acho muito bacana. Sim. Que bom.
Já tem até gente comentando aqui sobre a adaptação americana dos mangás e dos animes, né, dos americanos, que ele está criticando aqui um pouco o processo de whitewashing, que é verdade, né? O pessoal poderia ter optado no Ghost in the Shell por ter usado uma atriz japonesa e não ter ocidentalizado como fizeram, né? Eu adoro Scarlett Johansson, acho ela o máximo, mas de fato, é uma crítica pertinente, né? Tem bastante coisa para falar nesse sentido. Sim, Adriana, de volta com você. Legal, mas Cássio, ó, então eu queria então bem rapidamente 2 minutinhos aí fazer como é que fala, um ping-pong aqui, um pai-bola. Eu faço uma pergunta e Tá você bem. me dá uma resposta direta. Para quem nunca Tá legal. se aventurou no gênero, um livro. Eu comecei com O Homem Ilustrado de Ray Bradbury, mas tem esse, qualquer coisa do Júlio Verne. Né? Aí já entra já em steampunk, já, né? Então, qualquer coisa do Júlio Verne, né? É delicioso, né? Para começar, acho Sim, bacana. com certeza. Um filme. Para mim é Duna, viu? O filme ele envelheceu mal, tá? Ele é arrastado hoje para os padrões de hoje. É um filme arrastado, lento, mas ainda assim eu gosto da estética do filme e do que o pessoal conseguiu fazer numa era pré-CGI, né? Pré-computação gráfica. Assim, foi um grande filme, eu acho. Legal. E uma série? Uma série, eu corro muito risco de falar Star Trek, né? Porque a série original ela tem um negócio que é reflexo daquela época, que naquela época todos os seriados precisavam acabar de forma positiva, feliz, de preferência com o mocinho contando uma piada, né? Então, não tem reflexo, isso não encontra reflexo na nossa realidade, né? Mas ele cria uma aura de otimismo que eu acho que hoje a gente está precisando bastante, né? E a gente, convenhamos, né? A gente não faz nada sem pensar. Então, se a gente pensar coisas otimistas, eventualmente a gente acaba incorporando isso no dia a dia da gente. Então, nessa época, eu vou deixar Star Trek com essa, especialmente por conta dessa característica dos seriados dessa época. Americanos, né? Os ingleses e os japoneses não tinham isso. Perfeito, perfeito. Cássio, olha, muito obrigada por sua participação aqui na nossa live Ficção Científica Primeiros Passos. Aí aqui a gente já foi até uns 50 quilômetros, né? Na ficção científica aqui, nesses poucos minutos, né? Mas obrigado, Cássio. Até uma próxima. Azor. Um prazer, muito obrigado pelo convite. Até a próxima, então. Muito bem, muito bem. Espero que estejam gostando. Agora nós vamos chamar, então, a nossa segunda convidada, aqui, a Lisandra Suzuki. A Lisandra Suzuki é bióloga formada pela Unicamp. Ela trabalha na área de formação e é super fã de ficção científica, de HQ, de fantasia. E nos perfis das redes sociais, ela sempre coloca resenhas de filmes, de séries, enfim. E então nós vamos continuar o nosso papo com a Lisandra. Eu vou pedir para a Lisandra, então, mandar o convite dela para mim, a solicitação, para eu aceitá-la aqui no nosso bate-papo. Estou vendo aqui muito comentado aqui, o pessoal comentando até do Tron. Puxa vida, eu lembro que eu fui assistir no cinema e gostei muito. Muito bem. Aqui está, a Lisandra já está entrando na nossa sala, no nosso bate-papo, na nossa live. Oi, Lisandra. Olá, tudo bem? Tudo bom e você? Tudo bem, todo mundo me ouvindo bem, será?
Espero que sim. Eu estou ouvindo tranquila, vendo tranquilamente. Ah, então tá bom. Muito bem, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite para todos. Obrigada pelo convite à Base Estelar Campinas. Parabéns pelo aniversário de vocês. Muitos e muitos anos com essa vida de ficção científica. Obrigada, obrigada. Apenas um quarto de século tem esse grupo. É isso aí, boda de prata. É isso aí, muito bem, muito bem. Lisandra, eu vou começar então com você de uma maneira mais pessoal. Você se lembra como foi o seu primeiro contato com ficção científica? E também já estendendo um pouquinho o que mais te atrai nesse gênero. Para mim começou com o seriado japonês, né? Assim, sendo de uma família japonesa que sempre gostou de assistir essas coisas, eu sempre gostei muito de assistir. E eu acho que foi ali também que eu comecei a gostar de ciências de modo geral. E sempre fui muito curiosa, na escola eu sempre gostava mais da parte de ciências, foi sempre o que eu mais gostei. Isso naturalmente me levou a fazer biologia e, assim, acabou sendo um sonho realizado, fazer parte desse mundo, né, de ciências. E eu acho que o que eu mais gosto de ficção científica é porque ele faz a gente pensar muito nas infinitas possibilidades, né? Não só do futuro, como o Cássio disse muito bem, também ele pode ser uma sci-fi ambientada em tempos vitorianos, no passado, mas possibilidades. Eu acho que você fazer esse exercício de pensar nas possibilidades ajuda muito a gente a lidar com qualquer coisa que venha no nosso caminho como sociedade de modo geral. E eu gosto das reflexões, sabe, que saem dessas possibilidades, eu gosto muito. Então, desde então, eu nunca larguei. Eu sempre gostei muito. Começou com seriado japonês, aí começou com seriados norte-americanos, por exemplo, o Homem de 100 Milhões de Dólares, Mulher Biônica, e assim foi, né? Assim, fui assistindo de tudo. Legal, legal. Eu lembro que eu assisti Spectraman. Ah, eu também, nossa senhora. Era uma coisa bem trash, mas, por exemplo, eles falavam de poluição, sabe? Né, assim, dos perigos da poluição. Godzilla também é um seriado que fala muito disso, né, dos perigos da poluição. Então eu acho muito bacana, sempre foi muito atual, na verdade, né? Por mais que lidasse com possibilidades, sempre foi muito atual também, dentro do que a gente tem, né? Eu acho que às vezes as produções parecem caricatas, mas quando você consegue passar essa primeira barreira, você vai Sim, perceber a crítica, né? Sim, sim, é muito Muito bom, eu gosto. Legal, legal. Agora, eu sei que você lê muito. A Lisandra é que não dá para ver aí, só dá para ver alguns livrozinhos aí atrás, mas a estante dela é bem maior que a minha, tá? Uma leitora ávida. Então, eu queria perguntar para você se você tem algum livro de ficção científica que você considera assim, o seu favorito, ou um que você gosta bastante e às vezes até revisita. Lendo de tudo é difícil escolher um só, obviamente. Eu gosto muito de Contato, do Carl Sagan, porque ele mostra a paixão mesmo do cientista, das pessoas pelo espaço, o que tem lá fora, será que a gente está sozinho? E ele é um convite muito gostoso a você sonhar e pensar no que poderia ser ou que pode ser, né, nesse universo todo. E eu gosto muito. Teve o filme eu já não gosto tanto, talvez porque o filme é muito curto para a riqueza que é o livro. Então, talvez não coubesse só num filme. Mas é bonito também. Eu gosto muito. Tem a Jodie Foster, que é uma atriz que eu gosto demais. Mas foi um livro bacana. Um outro livro que eu gosto muito é um livro que se chama O Cair da Noite, do Isaac Asimov, com o Robert Silverberg. E ele se passa num planeta fictício, que ele tem 6 sóis. Então, o planeta não sabe o que é a noite. Eles nunca tiveram a noite. Sempre tem 3 sóis de um lado no hemisfério, 3 do outro, 2, 4, pelo menos tem algum sol. E a cada 2.000 anos, se não me engano, acontece um eclipse num desses sóis. E de algum motivo, por um tempo, o mundo fica no escuro. E eles estão desesperados. Eles não sabem o que é ficar no escuro. Eles não sabem o que são as estrelas, sabe? Então, não precisa nem dizer, o mundo fica uma porcaria, sabe? Porque todo mundo se apavora, se desespera, começa a ter violência, começa a ter um monte de coisa, simplesmente porque as pessoas não estão preparadas para isso, sabe?
Então, esse livro é muito bacana. E eu li um recentemente chamado A Noite Devorou o Mundo, que é de 2014, e ele também tem um filme, é francês, ele tem um filme também com o mesmo nome, e ele é muito legal. Ele é apocalipse zumbi, tá? Mas ele é muito mais, assim, a ficção científica é mais um pano de fundo, né? E é mais mostrando um personagem específico e o isolamento dele. Ele está lá isolado e ele aprendeu a se virar, sabe? Ele aprendeu a ficar seguro, né? Ele está sempre em alerta, mas o que o isolamento faz com aquela pessoa? E como é que ele se vira? E é muito interessante, porque ele faz umas reflexões que quando eu fui ler de novo, eu falei, nossa, isso é muito atual, sabe? O que uma pandemia faz, o que ele faz com que a pessoa se sinta, assim, como é que é lida, a gente fica melhor, a gente fica pior, como é que a gente fica, sabe? Eu achei muito bacana. E vale a pena ver o filme também, o filme acho que é de 2018, se não me engano. Eu não sei nem onde passa, porque filme francês às vezes é mais difícil da gente achar, né? Mas ele é muito legal também, ele tem algumas diferenças com o livro, mas eu acho muito bacana, eu gostei bastante, são coisas que eu acho que todo mundo deveria ler, é bem legal, sim. Legal, legal. Você sempre gosta mais dessas obras bem questionadoras, né? Eu gosto bastante. Não que eu não gosto de ler coisa... Eu gosto pra caramba de ler de tudo, na verdade. De assistir de tudo também. Depende muito de como a gente tá, né? Às vezes tem dia que a gente quer assistir uma coisa mais leve e tal. Mas, particularmente, eu falo desses aí, por causa até do momento que a gente está vivendo, sabe? E de ver como que a gente reage, como que a gente sobrevive dentro de uma situação tão diferente, uma coisa tão sem precedentes, né? Vamos confiar na ciência, o que a gente vai fazer? A gente adapta, a gente não adapta? A gente tem um novo normal, é um novo real, é uma nova realidade, uma nova normalidade? O que está acontecendo, sabe? Então, eu lembrei exatamente desse livro por causa disso, por causa do momento nosso. É muito bom. Legal, legal. E assim, são livros bem ricos, bem densos, né? Sim, muito bom. Para uma pessoa que, assim, é um leitor, mas não tão ávido e nunca leu ficção científica, você teria uma sugestão específica? A minha sugestão, para quem nunca leu nada, é começar com uma coisa mais leve mesmo, né? Eu acho que, assim, pegar uma coletânea de contos, sabe? O Asimov tem muitas coletâneas de contos, né? E, inclusive, existia aquelas revistinhas de ficção científica antigas, quem é muito jovem não vai saber. Mas, assim, quem já tem a minha idade um pouco mais velha, eram umas revistinhas, assim, com ficção científica de todo quanto é autor do mundo, eram continhos, era muito bacana aquilo, né? Inclusive, acho que ela chegou a receber o nome de Isaac Asimov, depois de uma certa época, porque era a época que ele era o grande nome da ficção científica. Então, eu aconselho pegar esse tipo de coisa, sabe? Esse tipo de coletânea. Às vezes, nessas coletâneas tem contos mais engraçados, tem um pouco mais sérios, né? Tem os tais cenários distópicos, mas tem umas coisas mais leves, mais divertidas, até romântico, você acha, né? Então, eu aconselho. Daí para ali, você fala, eu gostei desse autor, ou eu gostei dele. Daí você pega coisa um pouco mais extensa, né? Daí, a partir daí, né, todo mundo já consegue. Legal, legal. É verdade, eu li o Eu, Robô, pra gente. Sim. A gente fez um bate-papo literário nos eventos da base, e realmente é uma leitura bacana, e sim, por ser conto, né, a história acaba se amarrando, tem uma conclusão mais rápida e você vai se habituando ao gênero, né? Sim, é bem bacana, eu gosto. Legal, legal. Agora, falando um pouquinho de cinema, né, que eu sei que você também é bem cinéfila. Você tem um filme de ficção científica favorito? Também é difícil escolher um só, né? Eu também já assisti de tudo. Existem filmes clássicos, né? Assim, tem ET é um clássico. Tudo bem que a ficção científica talvez nem é o grande chance, mas ele fala fala de vida extraterrestre, que é uma coisa que é assim. Eu acho que é uma coisa que todo mundo tem muita curiosidade, acredito eu, sabe? Então, era um
super bonitinho, que eu sempre gostei muito, e é um jeito tão gostoso de começar a ver esse tipo de coisa. E se eu tiver que escolher alguma coisa mais recente, eu gosto muito daquele filme A Chegada, que eu acho que é de 2016 ou 2017, se não me engano. Eu acho esse filme maravilhoso. Eu gosto muito de filme, quando ele fala sobre extraterrestre, ou como... porque ele fala de comunicação, sabe? O quanto é necessário você conseguir se comunicar bem, né? Para você poder entender, para poder chegar num acordo do que quer que seja. Eu gosto muito desse tipo de filme. E eu sempre fico pensando, eu acho que se a gente tem atualmente um sério problema de comunicação aqui dentro, entre nós terráqueos, eu acho que é muito difícil a gente conseguir se comunicar com quem quer que esteja lá de fora, do exterior, lá, né, do espaço sideral. Então eu gosto muito, eu acho que ele traz uma reflexão muito bonita sobre viver mesmo, né? Eu não quero falar muito, porque o filme tem umas coisas que você só vai perceber depois, então eu não quero dar spoiler, mas ele é um filme absolutamente maravilhoso. Ele fala demais sobre comunicação, então eu gosto muito. Assim, é um dos que eu vi recentemente que eu gostei. Eu também gostei muito de Ex Machina, que é um filme também, acho que deve ter uns 4, 5 anos no máximo, que é com a Alicia Vikander. Ela faz uma androide, né, vamos dizer assim. E é um filme que tem 3 personagens, basicamente. Ela, o criador dela e um cara que foi parar lá, meio caiu de gaiato lá, e mostra muito pouco, assim, dos perigos, talvez, o medo que às vezes as pessoas têm da inteligência artificial ser mais do que o próprio ser humano, sabe? Será que ela vai conseguir um dia ser mais do que nós, né? Ou o quão perfeita ela consegue ser? Então, esse também é um filme bem bacana. E sendo fã de animação, como o Carlos falou, eu gosto muito de Ghost in the Shell, porque ele fala sobre internet, sobre o quanto a gente pode se expor na internet, porque está todo mundo conectado pela rede em Ghost in the Shell, né? Gosto também muito de Akira. O Igor que entrou aí, ele falou disso, e eu gostei demais de Akira, eu gosto. Ele também já é aquele filme, ele é uma viagem tremenda, ele mistura um pouco de fé também, de religião, essas coisas, eu acho muito bacana. Ele faz a gente pensar um pouco em tudo isso, de culto e de não sei o quê, sabe? Eu gosto muito disso, seriam escolhas minhas, assim, do que eu gosto mais. Legal, legal. Nossa, o pessoal tem que anotar aí, é muita sugestão, né? Para quem nunca assistiu, é bastante coisa, e para quem já assistiu, às vezes fica com aquele gostinho, puxa, é mesmo, quero assistir eu de acho novo. Que tudo isso que eu estou falando, eu acho que em algum ou outro streamer deve achar, viu? Em streaming deve achar, sim. Legal, legal. Quando você estava falando de problemas de comunicação com alienígenas, eu lembrei do Marte Ataca. Ah, nossa, aquilo é sensacional. Você vê, ele é engraçado, mas ele fala a mesma coisa, né? Ele passa a mesma mensagem, né? É isso aí, é isso aí. Muito bem. Vamos passar um pouquinho, falar de séries, então. Hoje em dia, séries estão assim no topo das listas de favoritos, né? Sim. E eu queria saber aí se você tem séries do coração, aquelas que você gosta, all-time favorites. Sim. E o que você anda assistindo de séries de ficção científica no momento. Olha, eu sempre gostei muito, tirando Star Trek, que eu acho que é uma coisa meio ao concurso, aqui dentro com o pessoal da base também, né, quem segue a base. Eu sempre gostei muito de Twilight Zone, porque mistura o sci-fi com o terror um pouco, e ele tem também essa crítica ao uso da ciência, ao jeito que o homem se comporta, né? Então, se eu tiver de escolher alguma série mais clássica, eu acho que seria a Twilight Zone, uma das que eu mais gosto de ver. Eu sempre revejo e gosto demais, tá? Se não me engano, chama em português Além da Imaginação. Isso, exatamente. Obrigado por lembrar, porque na hora que eu estava fazendo as anotações eu não estava lembrando. Mas é isso mesmo. Inclusive tem o reboot dela, está disponível na Amazon. Ele é bem bacana também, e já está situando numa situação assim, que a gente talvez, quem começou agora a ver, vai se identificar mais, porque tem a ver com internet, com celular, alguns episódios, entendeu? Assim, já tá mais dentro, talvez, da nossa realidade, então a gente tem uma conexão maior. Eu
tirando as coisas mais carne de vaca, que eu adoro assistir, tipo Stranger Things e tal, eu também gosto muito de Dark, que eu acho que muita gente deve estar assistindo também, ela é uma série alemã, eu gosto demais. Mas, assim, quem for assistir tem que estar preparado, porque ela, né, ela tem essa coisa de várias... tem negócio de realidade paralela, tem negócio de viagem no futuro, então, assim, tem que estar prestando atenção, tá? Tem que prestar atenção na série. Uma série que eu tenho assistido, que eu gosto muito, que eu já vi o filme, é Snowpiercer. Ele está passando ele tem, eu acho que deve ter quase todos os episódios na Netflix, mas o filme é fantástico também, é do Bong Joon-ho, do Parasita, né? E ele fez o screenplay do seriado Snowpiercer, que é uma coisa que eu não sabia, mas ele é produtor executivo e ele escreve o screenplay. E é muito legal por conta da crítica social, né? O Snowpiercer, ele é o trem em moto perpétuo pela Terra, a Terra está lá fora, a temperatura está abaixo, muitos e muitos graus abaixo de zero, não dá para viver. E existe o pessoal do fundão, que é pobre, e à medida que vai chegando lá na frente é mais rico. Então é muito interessante, sabe? Eu gosto muito. Se eu tivesse só daí de recomendar algumas coisas assim que talvez não estejam tão dentro do mainstream, eu assisti Maniac, que é com Jonah Hill e a Emma Stone. Eu acho que ele é uma série limitada, eu não ouvi falar em segunda temporada, mas ele se basta. Acho que são 10 capítulos. E ele tem a ver também um pouco tem umas coisas meio Matrix ali, tem umas pinceladas meio Matrix, mas ele também é uma coisa mais leve, tá? E uma que eu gosto muito chama Russian Doll. Eu acho que se chama Boneca Russa em português. E é com a Natasha Lyonne, do Orange is the New Black. E os capítulos têm meia hora no máximo, sabe? E deve ter o quê? Deve ter uns 8 capítulos também, não é muita coisa. E é basicamente o Dia da Marmota, sabe? A moça, ela vive o Dia da Marmota. E é interessante ver. Lembra, é aquele filme que o Bill Murray, ele revive o mesmo dia várias vezes. E aparentemente é só ele que tem consciência disso. Então, e no caso dela, o dia termina quando ela morre. Então, assim, é interessante ver como que ela começa a lidar com isso também. Ela tem essa consciência e como que ela começa a lidar. Então, assim, não é exatamente um sci-fi por causa de ser um sci-fi, não fala tanto de ciência, mas ele usa esse recurso do sci-fi para isso, né? E fora isso, tem muita coisa boa. Eu acho que a gente tem sorte atualmente. No streaming, no YouTube, em vários canais você acha muita coisa bacana de ficção científica. Então dá para você diversificar bastante. É muito bom. Eu acho que a gente está num momento muito bom para gostar de ficção científica. Legal, realmente o acesso tá fácil. Sim, né? sim, Tá muito. fácil. É isso aí. Bom, eu queria então deixar agora aberto para você fazer suas considerações finais. Não sei se você gostaria de falar de alguma outra coisa em relação à ficção científica ou dar alguma outra sugestão. Assim, como eu disse, como tem muita coisa hoje em dia em ficção científica. Sempre teve, né? Mas eu acho que algumas coisas estão mais evidentes com esse negócio de globalização e de acesso à internet. A gente acaba ficando sabendo de mais coisa, né? A gente acaba por conhecer mais coisas. Um lugar que tem sempre muita coisa de ficção científica bacana é o mundo dos gamers. O mundo dos videogames tem muita coisa de ficção científica bacana. Algumas coisas já estão virando seriado também, tá? Tem uma série que para quem joga Xbox chama Halo, e ele é super interessante e ele vai virar um seriado que eu fiquei sabendo já, tá? Então, não sei, às vezes transpondo para o seriado talvez nem seja tão bom, mas eu digo que, pelo que eu vejo de jogo, ele é muito interessante. Quadrinho também sempre teve muita coisa bacana, então esse Snowpiercer que eu falei, ele é baseado num quadrinho francês, tá? E inclusive o quadrinho, ele tem muitos volumes. Eu acho que eu li só o primeiro. E tanto o seriado quanto o filme, ele é inspirado, mas ele não segue fielmente o quadrinho. Então, se alguém quiser ver o quadrinho, né, é uma boa pedida. Eu acho que, não sei se é a editora Aleph que publicou, agora eu não vou lembrar, mas ela já publicou aqui no Brasil. E, de qualquer modo, eu acho que todo mundo que acompanhou
Star Wars até agora, né? Assim, vi os reboots do Star Trek, tem muita coisa bacana, sabe? Para ver e para dar uma viajada. E eu acho sempre bom. Uma das coisas que eu mais gosto na maioria dos universos de ficção científica é a diversidade de pessoas, a diversidade de criaturas, sabe? Como ele contempla isso, como ele normalmente ele fala sobre comunicação, né? Star Trek fala sobre isso direto, eu acho isso muito legal, né? Sempre incluiu pessoas diferentes no seu cast e sempre abordou muito isso, né? De como que a gente se comunica, como que a gente lida com um universo tão grande, né? E é uma lição importante, eu acho, para a gente, porque a gente já tem dificuldade em lidar com um planeta. Então, eu fico imaginando como é que vai ser para lidar com vários, né? Como é que seria. Eu acho que é sempre importante fazer esse exercício de comunicação, de empatia e tudo mais. No mais, assim, fuçem bastante os seus streamings, se vocês tiverem, porque sempre vai ter muita coisa que você nem imagina, sabe? Às vezes umas pérolas escondidas, sabe, em outros idiomas que não em inglês, né? Por exemplo, Dark foi uma coisa que acho que ninguém estava pensando muito e de repente virou uma febre, né? Então, procure mesmo essas coisas, procure sair um pouco da casinha, ou só de universo Marvel, essas coisas todas, sabe? Procura um pouco mais. Não que eu não gosto de universo Marvel, eu adoro, mas procurar expandir um pouco, eu acho que sempre vale a pena. Sair da zona de conforto, né? Isso, exatamente. É isso aí, é isso aí. Lisandra, muito obrigada por sua participação aqui no nosso bate-papo de hoje. Eu que agradeço. Vocês, agradeço quem participou aí. Parabéns de novo ao pessoal da base, viu? Muitas felicidades para vocês e que continuem sempre com esses bate-papos bacanas, essa conversa. É um lugarzinho gostoso para todo mundo chegar, né? De quem gosta desse tipo de coisa. Fico muito contente que vocês continuem firmes aí. Legal, obrigada. Em nome da base eu agradeço e já falo que você já continua sendo nossa parceira em projetos futuros, viu? Muito obrigada. Vou ficar muito contente. Valeu mesmo, viu, Li? Tchau, tchau. Um abraço, obrigada. gente. Tchau. Muito bem, muito bem. Ok, pessoal, desculpa se eu não fiz comentários aí dos comentários escritos durante a participação da Lisandra, que para mim aqui os comentários ficaram ficaram congelados, não sei o que aconteceu, mas eu sei que devem ter corrido aí os comentários, né? E eu espero que vocês tenham gostado, então, desse nosso bate-papo, né? Tanto o Cássio quanto a Lisandra foram extremamente generosos aí, né, nas informações e nas sugestões. Agora é só correr para o abraço, é só pegar uma dessas obras que vai ter o efeito dominó, não é verdade? E assim, a base continua aqui à disposição de vocês, continuem seguindo o nosso perfil, nós temos um canal no YouTube, Base Estelar Campinas, nós temos o blog, na Blogspot, Base Estelar Campinas, perfil no Facebook, né? Então nós estamos aí na internet, é só nos procurar, ok? E logo após aqui o encerramento, eu vou então disponibilizar o post das doações, tá? Dessa vez nós vamos sugerir 2 instituições de Campinas, o Lar Alice de Oliveira e o Amor e Vida, mas fiquem à vontade para fazer doações para as instituições de sua preferência, né? Nessa época de pandemia, de reclusão social, de crise econômica, né? Essas instituições estão dando um apoio muito importante para quem necessita, ok? Então, bora lá, vamos curtir ficção científica e até a próxima, pessoal!